Estou tendo Falando nisso, dificuldade, é o né? boy. Estou tendo É só o dificuldade de boy estar que aqui. respondeu. Bom, estamos gravando. Vamos em frente. Vamos em frente, né? Bom, eu vou apresentar algumas ideias de coisas que a gente já fez. É, Vamos lá. A gente estava conversando sobre funções holomorfas. E aí, na parte de funções holomorfas, a gente viu a derivada clássica, e aí a gente viu que essas derivadas clássicas podiam ser comparadas com derivadas parciais, né, de alguma forma, e aí simplesmente a derivada em relação a z, né, digamos assim, a derivada complexa, ela ia ser, no fim das contas, uma derivada parcial em relação a x ou a y, quando você conseguia separar aquelas coisas que aconteciam ali. Em particular, a gente, e isso garante as equações de Cauchy-Riemann, né? E aí o que a gente tem de interessante, o que diz as equações de Cauchy-Riemann, né? Que a derivada parcial em relação de u em relação a x, ou você tem uma f de z igual a uz mais i vz, né, digamos assim, onde z é um x e um y, e aí ele fala o seguinte, que a derivada parcial em relação a u é igual à derivada parcial em relação a v, a derivada parcial de v, de novo, a derivada parcial de u em relação a x é igual à derivada parcial de v em relação a y, e a derivada parcial de u em relação a y é igual a menos a derivada parcial de v em relação a x. Beleza? Então essas são as equações de Cauchy-Riemann, e o que foi interessante, que a gente viu na última aula, foi que vale a recíproca desse resultado, né? Então se você tem uma função que satisfaz as equações, uma função contínua, que satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, né? Então, ela só precisa ter as derivadas parciais lá até a primeira ordem. E essas derivadas parciais forem contínuas, isso também é importante, porque tem alguns casos aí que se essas derivadas parciais não forem contínuas, a gente pode ter algum problema. Então, a função vai ser holomorfa, ou seja, a existência das derivadas parciais elas serem contínuas, isso é suficiente para mostrar que a função original ela vai admitir aquela derivada mais robusta, a derivada complexa. Tá? Bom, aí aqui eu vou voltar um pouco mais, tela inteira, vou botar aqui, tela 2. Eu vou voltar um pouco mais porque a gente vai conversar um pouco sobre... Eu estava no início da... Eu preparei a aula toda em papel, né? Mas depois eu vim passando ela para o computador de maneira geral. E aí o que a gente vai olhar, assim, isso já tá na lista de exercícios que eu falei que vocês não precisavam entregar. Mas apesar de vocês não precisarem entregar, ela tem um contexto, né? Que agora a gente vai falar para integração por caminhos. Só que para a gente falar de integração por caminhos, o que, que a gente está falando? Deixa eu até abrir o PowerPoint aqui também, porque aí vocês já... que é melhor. A integração por caminhos, eu preciso primeiro saber o que é integral em variáveis complexas, né? Assim, isso é algo interessante na hora de eu começar o conceito de maneira geral, tá? Então, assim, primeiramente um caminho em C, ele vai ser uma função contínua definida no intervalo, né? Você fixa um intervalo em R e aí você considera a função contínua que vai em C, né? Então você tem um intervalo e você está indo num plano de alguma forma. E isso é o que eu estou chamando de função gama. Então ela é um objeto que está levando um caminho, um intervalo num caminho no plano complexo. Beleza? Então essa é a nossa primeira ideia. Depois a gente vai começar, né, a partir dessa ideia, eu preciso definir alguns objetos, né? Num primeiro momento, como a gente está querendo trabalhar com integral, né, a integral a gente
vai falar em essência de integrais definidas, integral de A até B, né? Lembrando aqui, de f de t dt. Então, isso aqui quando f é uma função real. Pedro, você lembra do que você precisa para uma função ser integrável na reta? Quando a gente está na reta, quando a gente estuda esse pedaço, assim, que a gente precisa quando a gente fala sobre funções integráveis? O que você lembra assim? Ah, toda função é integrável? Isso talvez seja uma primeira pergunta aí Eu para acho a que o gente ver. primeiro ponto a gente precisa ver. Tem dois detalhes que me veio aqui. Primeiro, esse é um intervalo fechado. Eu estou tentando me colocar, porque a gente trabalha sempre no conceito do aberto, justamente para você poder ter assim, em qualquer lugar você tem uma continuidade ali, alguma coisa voltada. E aqui nós temos fechado. Tem que relembrar primeiro esse conceito do fechado, do intervalo fechado. Então, o intervalo fechado ele tem as bordas, beleza? Aqui, ó, Uhum. nesse momento, vamos supor igual ao intervalo fechado limitado. Eu estou dizendo que ele tem as bordas, ou seja, é um Ele é um cara compacto. dessa forma, né? Ou seja, Ele é um é um conjunto compacto. compacto. Ele é um Compacto é compacto. fechado e limitado. Ok. Então, ele tem início, né? E tem fim. Isso para a gente é compacto na reta, que ele está Uhum. simbolizando. O que acontece? A teoria de integração na reta, ela acaba estando bem definida nesses conjuntos. Assim, quando ela não está definida nesses conjuntos, quando ela vai para um conjunto mais esquisito, às vezes a gente precisa de uma teoria um pouco mais robusta para falar desses caras. Então, Uhum. no contexto de cálculo e de análise real, quando a gente fala de integração, em essência a gente integra sobre intervalos fechados. Beleza? Essencialmente é isso aqui que vai acontecer. Ah, eu posso ter dois intervalos fechados? Posso ter A, B, C, D? Pode, sem problema nenhum. Mas o ponto é que geralmente a gente integra sobre intervalos fechados. Outra coisa importante também quando a gente está falando sobre a teoria de integração é que a gente pede para que a função seja limitada nesse conjunto aqui, em AB. Né? Assim, é importante que ela seja limitada em AB. Então, por exemplo, se você pegar uma função contínua, é claro que uma função contínua ela é limitada em AB, porque a gente tem o resultado devido ao Weierstrass, né? Que funções contínuas levam compactos em compactos, e um Uhum. compacto é fechado, é limitado. Então, Uhum. consequentemente, toda função contínua é integrável. Sim. Um resultado interessante sobre funções contínuas é o seguinte, que uma função ela vai ser integrável mesmo se ela for descontínua num número finito de pontos. Então, se você pegar um conjunto finito de pontos, a f é contínua a menos de um número finito de pontos. Ela vai ser integrável também, sem problema Uhum. nenhum. Então, a questão da continuidade que é importante para integração. Então, assim, quando você perde continuidade, o que você exige? Né? Você, assim, perdi a continuidade, o que eu exijo? Você exige que f seja limitada, beleza? Então, assim, se f é limitada e é descontínua no número finito de pontos, então ela é Ela integrável, é integrável. Ok. beleza? É, Perfeito. na verdade, ela pode ser até um pouco mais do que finito. Pode ser enumerável, beleza? Uhum. Se for enumerável, também vale. Ou seja, se ela for descontínua se ela é limitada e descontínua numa sequência, então ela ainda é integrável, sem problema Uhum. nenhum. Então, esses resultados são resultados do curso de funções de uma variável real. E a gente vai utilizar eles aqui para a gente falar sobre integração. Mas assim, eu vou enunciar eles direitinho, não tem problema nenhum. A gente daqui a pouco vai estar falando deles, tá? Mas primeiro vamos entender um pouco essa ideia da curva, né? Bom, uma vez que a gente já entendeu o que é ser integrável, né? Pelo menos assim, eu sei o que é função clássica, tipo seno, cosseno, integral por partes, substituição simples. Essas coisas todas eu estou supondo que teoricamente você já sabe. Se em algum momento for necessário, a gente Ok. lança a mão desses caras Perfeito.
para resolver problemas, tá? Então, assim, uma coisa interessante quando você está trabalhando com intervalos fechados e limitados é que a sua curva ela tem um ponto inicial, Z, e ela tem um ponto final, né? Que no nosso caso eu estou chamando de W aqui. Tá? Ela vai admitir um ponto inicial e um final. E aí, o que que a gente tem? Ó, podemos denotar, então, C ou módulo de gama, né? Eu estou chamando aí de módulo de gama. C é como o Geraldo Ávila escreve, e módulo de gama é como o Nilson escreve. E esses são os dois textos que eu estou fazendo paralelos aqui para escrever essa parte, tanto o Nilson quanto o Geraldo Ávila. Então, por isso que eu estou escrevendo com essa anotação. Esse caminho, né, ele é uma parametrização dessa curva, você pode olhar assim, dessa forma. E quando eu digo para você que a curva, ela isso aqui, né, esse C denota a trajetória que liga Z a W. Então você tem uma função que leva esse intervalo aqui, né, digamos, AB aqui. O Z, como ele é o ponto inicial, ele vai ser o gama, né? Ele vai ser gama, opa, de A, né? Professor, aí no caso do módulo, que seja que caminho for, na verdade, ele está sempre, seja, não é É, bem a questão de ser do negativo, não é bem não, essa essa ideia. noção de módulo aí, essa noção de módulo, ela não é a noção de módulo que você está acostumado. Essa noção de módulo é a trajetória. Eu estou dizendo para você que o módulo aqui, ele é a trajetória que liga Z a W. Em outras palavras, talvez seja até melhor eu escrever isso. Esse módulo aí, ele é gama de AB, beleza? Ele é gama de AB. Ele é a imagem de AB. Isso daqui vai ser o módulo de gama, tá? Ele vai ser a imagem de AB. E indo nesse sentido aqui, tá? Indo de Z até W, beleza? Então, vamos pegar um exemplo, né? Acho que um exemplo fala mais do que mil palavras, né? Vamos pegar, acho que talvez o exemplo mais claro aqui para a gente começar essa conversa. Seria bom, sim. Só para a gente poder É, fixar essa ideia do módulo, independente beleza. de tamanho, de... Então, o que é. Eu já falei desse cara, né? Mas aí talvez seja bom a gente falar dele de novo, né? O que é ZW? O que é ZW? Eu estou dizendo que é o segmento. Mais uma vez, Z e W são dois números complexos. E ZW. Ó, deixa eu ver aqui. Desenhar. Se eu tivesse. A régua. Exatamente, é um caminho, né? É. Um caminho fechado. Ou Ó, seja, uma vou botar aqui curva. uma régua. Vou fingir, vou desenhar aqui. Ó. Desenhar aqui. Aí, fingir que está reto, né? Opa, aí não, ó, ficou reto, ó. Então, isso aí. Aí eu venho aqui, ó, desenhar, tirar a régua. Pronto. Então, que beleza. Aí isso aqui, ó, é Z, Mas não isso aqui é necessariamente, quer W. dizer, é uma curva, né? Não, 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 não. Isso É aqui, sempre uma reta. esse símbolo é essa reta, Entendi. ZW. E nesse sentido aqui, ok? E nesse sentido aqui, tá? No sentido de Z para W. Então, Entendi. qual é a parametrização desse cara? Ou seja, qual é a curva gama que representa isso aí? Então, aqui, ó. Z e incluir o T também ali no W, né? Então, o gama de 1 T, menos né? T. Esse é o legal. Gama de T vai ser igual. Já está escolado, né? É 1 menos T, exatamente. E aí aqui é Z Fixa ou um é W? ponto. Ali que você começa, quem vai andar é W, né? Mas Aqui é W ou vamos é Z? começar por Z. Se a Ele gente começa fixar o por Z. Z, Isso, ele começa por começa Z. por Z, Por Z. exatamente. Mais Mais W. W. Então, essa curva aqui é exatamente essa daqui que eu acabei de escrever. Uhum. Beleza? Agora, no sentido complexo, deixa eu ver aqui se eu tenho um cara que desenhar. Opa, não. Desenhar.
Será que eu tenho compasso? Restringir. Eu acho que eu não tenho compasso não, né? Eu queria ter um compasso, se eu tivesse. Tá, eu só tenho círculo. Eu só tenho régua, né? Sim. Desenhar ao toque, não tenho mais ferramentas. Bom, como eu não sei ver isso, gente, então vamos lá, ó. Se você pegar aqui, ó. Então agora, esse cara é um elemento novo, vou chamar de um Z0. E aí, digamos que eu quero determinar o círculo que tem origem em Z0. Quem é esse cara? E o raio, né? Quem é o raio desse cara? O raio, ele é um R qualquer. É uma bola fechada aí, né? Isso aqui é o R. De raio R, Eu quero que centro você Z0. determine quem é Isso é isso bom. aqui. Você quer, você quer o quê? Uma equação É a curva. Eu quero a equação paramétrica desse cara. desse cara. Vamos trabalhar com seno, que com cosseno, né? Ou não? Então, isso é legal. Eu vou colocar do jeito que você está falando, mas a gente pode fazer isso de forma melhor. Mas eu vou colocar do jeito que você está falando. Do jeito que você está falando, é o pensamento. Eu acho que o seu Então, pensamento pensando, ele tá aqui, né? Opa, calma aí. O seu pensamento ele tá aqui, né? é o R, Ele está em cosseno T, cosseno T, mais I seno T, né? Que seria vírgula seno T. Então, isso aqui está em aham, mais I. Opa, deixa eu mudar isso aqui. Faz assim. Eu vou fazer um negócio aqui, mas muita calma nessa hora. Vai seno T. Então, tá aqui. Isso é um círculo de qual raio? unitário, né? É, É o círculo unitário. Então, o uni- raio é 1 e o centro é 0, ok. certo? Certo. Se eu deslocar para Z0, Perdão, aqui está faltando uma coisa, ó. Tá faltando que T pertence a 0, 1. aham, perfeito. Ok. Aqui no caso, mais uma vez, como tudo é pensamento, né? Uhum. Primeiro, É, nós estamos aqui, estamos construindo um raciocínio, né? isso, estamos construindo um raciocínio. Primeiro, esse círculo aqui, ele tem centro 0 e raio 1 da forma que você escreveu, né? Uhum. Agora, se você quiser botar um raio qualquer, o que você faz? Você vem aqui, Fica pelo, multiplica pelo pelo raio. raio. Pelo raio. Então você tem isso aqui. Ok. Tá. Vou escrever aqui um barra Cedote, né? Barra Cedote. Ali também, só para simbolizar que a gente está multiplicando. Tá? Então a gente tem essa estrutura aqui. Beleza. Agora você quer um Deslocar centro. o centro. Deslocar o centro. Deslocar o centro. Beleza? Então, o que você tem que fazer para deslocar o centro? Vamos aqui lembrar aqui da álgebra linear, da álgebra alimentar. Álgebra linear alimentar. Até da geometria, né? É. Se eu estou no zero, quero ir para o Z0. Uhum. Lembrando aqui, nesse caso, do jeito que você está fazendo, né? Isso aqui é x0 mais i y0. É, 0 mais Y0. Eu tenho que colocar. Peraí, meu Deus. Deu branco. Talvez você devesse somar, né? Você soma ao centro, entendeu? Então você vai somar x0 aqui e vai somar y0 ali, perdão. E vai somar Y, tá certo. y0 aqui. Então, mais, opa, perdão, abre parênteses, vou botar aqui assim, y0 mais. Mais. Ok.
Isso. Agora, muita calma nessa hora, que é isso que eu queria te mostrar, né? A gente, do jeito que você pensou, tá super certo. Mas olha o poder das variáveis complexas, né? Você concorda, você concorda que isso aqui que você acabou de escrever, né? E aí é interessante a gente tentar enxergar o universo dessa forma. Você concorda que isso daqui vai ser x0 mais i y0 mais r que multiplica que multiplica e elevado opa elevado a it. Você Aí tem. concorda que Sim, essas duas coisas são iguais? sim. Porque eu separei o x0 e o y0, né? E o y aqui, e somei com r cosseno θ mais r seno θ, isso é o r é elevado a it. Exatamente. Feito. Exatamente. Então, o círculo, uma parametrização do círculo qualquer, não é nada mais, nada menos do que, vamos lá botar aqui, barra. Opa, perdão. Opa, ai, computador. Barra gama de t. Gama de t vai ser igual ao z0 mais, Z0 mais R é T. mais r. O r fixo é o mesmo daquele dali, né? Ok, E aí eu tenho e elevado a it. Então, ok. pronto. Perfeito. E o t, né? Ele tem que estar preso entre 0 e Aí 2π. de 0 e 2π. Isso aí. Fechou. Feito. Tá? Então, essa é a curva que a gente tem aí. Tá? Então, isso a gente tem uma coisa bacana, né? A gente tem esse tipo de coisa acontecendo. Mais uma vez, se fosse, por exemplo, eu quero uma espiral, em vez de Z ser assim, é claro que ia depender de algumas coisas, essa espiral aqui que eu vou desenhar, mas se fosse alguma coisa assim. É claro que essa espiral aqui depende de alguma coisa, mas o que que depende? O que que não faz ela, o que que não faz ela zerar, né? Digamos assim, essa é a pergunta que eu estou te fazendo. O que que não faz ela zerar? Bom, o que não faz ela zerar aqui nesse contexto é que eu tenho uma variável que depende de t aqui, tá? Eu tenho uma variável, porque esse é o círculo, Uhum. certo? Então, o ideal seria você ver esse tipo de coisa aqui, né? Por exemplo, que distância, qual é a distância que esse cara aqui está e depois a que distância esse cara aqui está desse. Então, se essas grandezas forem proporcionais, tá? Uhum. Eu tô falando uma coisa que eu só descobri com a vida, né? Eu só descobri vendo as coisas. Mas assim, se você traça se você escolhe um pedaço se você vê a espiral, se você escolhe um pedaço, faz um traço e você verifica que essas grandezas aqui são proporcionais, por exemplo, e aí é isso que você tem que entender, se essas grandezas forem proporcionais, então aqui vai ter alguém, esse raio aqui, na verdade, ele não vai ser fixo. Ele vai ser uma coisa que, como se fosse uma reta, entendeu? Ele vai Uhum. ser um parâmetro que é um parâmetro linear. Pode ser 2t, 3t, por exemplo. Se eles forem do mesmo tamanho, então é t. Se eles forem T, 2T, 4T, então você vai ver que esses tamanhos seguem um padrão de ser 2T, entendeu? Então, essa espiral aqui seguiria alguma coisa do gênero. Então, a gente já sabe, por exemplo, parametrizar retas, círculos e espirais, tá? Uhum. Para a gente ter essa noção de coisas diferentes que a gente consegue trabalhar. É claro que, assim, a gente fez esses três caras, mas agora eu vou te pedir para parametrizar, Pedro, um triângulo, tá? Eu vou dar 3 pontos e a gente vai criar a parametrização desse triângulo. É,
Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer as parametrizações separadas e depois tentar juntar. Mais uma vez, Sim. como só tem eu e você, eu não vou dizer que eu estou enrolando na aula, eu vou botar enrolando aqui entre aspas, porque, assim, esse é uma coisa que isso vai ser importante para a gente depois, entendeu? Então, assim, a Sim. gente vai fazer um pouco mais de devagar, e aí depois, quando a gente chegar nos resultados, eu acabo indo um pouco mais rápido, né? E aí, assim, mas como tem muito pouca gente aqui, então eu acho que eu prefiro fazer assim, que a gente anda menos, depois as pessoas tentam fazer os exercícios. Então, assim, ó, só para o povo que está vendo aí agora, por exemplo, eu vou aproveitar que o Geraldo Ávila está até aberto aqui na minha frente, ó, só para todo mundo ver Até a da integral. Ok. essa parte que é referente ao Arcos e capítulo contornos. é referente ao capítulo 3, exatamente, arcos e contornos, tá? É a página, é o capítulo 3. E aí é que, assim, esse primeiro momento faz exatamente aquilo que a gente estava conversando, né? A parametrização de uma curva, ponto inicial, ponto final, sentido, ó, tá vendo? Ele faz um sentido aqui como sendo C e o sentido contrário sendo Menos C. menos C, tá? Exatamente aquilo que a gente já conversado. A gente tem umas classes aqui para definir essas curvas, se a curva tem autointerseção ou se não tem, se a curva é fechada ou se não é. Eu coloquei aqui nas minhas notas também, tá? A gente define algumas curvas. Se uma curva tem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, a gente diz que essa curva é fechada. Se a Uhum. curva não tem autointerseção, o que é autointerseção? Aproveitar que o Geraldo Ávila está aqui, ó. Tá Não vendo? se Essa cruza, curva né? admite uma autointerseção. Essa outra aqui também admite uma autointerseção. Então, os dois primeiros exemplos do Ávila admitem autointerseção. Então, elas não são consideradas curvas simples, beleza? Uma curva simples é uma curva sem autointerseção. Então, se uma curva é fechada e simples, ela muitas vezes é chamada de curva de Jordan, beleza? Ok. Então, o Teorema de Jordan, ele comenta aqui que a gente não vai entrar no mérito do Teorema de Jordan e nem deve mesmo, porque ele é um teorema mais simples que existe. Dado uma curva fechada, dado uma curva simples fechada, né, essa curva vai ser chamada de curva de Jordan. O que isso significa? Que ela divide o plano em duas partes, uma parte interior e uma parte exterior, aonde essa curva define a borda de ambas as regiões, beleza? Uhum. Onde essa curva define a borda de ambas as regiões. É um teorema super simples de se entender. Só que apesar de ser super simples de se entender, ele é um pouco complicado de se provar. Assim, existe uma maneira fácil de provar ele, só que eu preciso da teoria de medida e integração para fazer isso. Então, eu preciso de um ferramental um pouco grosseiro para provar esse resultado. Uhum. Existem outras demonstrações, o próprio Rudin, aí eu estou dando outra referência que eu não botei nem nas notas, um livro chamado Real and Complex. O Real and Complex, ele é o meu livro de cabeceira com relação a variáveis, digamos assim, um segundo curso de variáveis complexas. Tá? O Uhum. primeiro curso de variáveis complexas, o meu livro de cabeceira é o livro do Nilson. Uhum. Para um segundo momento, né, um segundo curso de variáveis complexas, o meu livro de cabeceira acaba sendo o Real and Complex. Muita gente gosta de um cara chamado Alphonse. Eu acho que quando eu li o Alphonse, eu não tinha maturidade suficiente para entender como ele era bom. Uhum. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque todos os meus professores dizem que o Alphonse é o melhor livro que tem de variáveis complexas. Então, se todo mundo diz que é bom e eu não gosto, certamente o problema é comigo, né? Então, isso aí é um fato. Então, assim, acho que se hoje em dia eu pegar esse livro para ler, certamente eu vou ter uma outra visão sobre ele. Mas, infelizmente, esse livro está trancado na Unirio e eu não tenho disposição de ir lá só para pegar ele. Eu fui lá e escolhi a dedo os livros de variáveis complexas, como vocês podem ver aqui, são todos esses. E o Alphonse, por eu não gostar, eu deixei ele lá. Largou ele para lá. Larguei ele para lá, exatamente. E ele faz uma demonstração utilizando só variáveis complexas do Teorema de Jordan. O Real and Complex do Rudin também faz uma demonstração, mas a demonstração do Real and Complex usa medida de integração. Então é uma coisa mais avançada. Mas é um teorema super simples de entender. Dado uma Uhum. curva simples fechada, ou seja, uma curva sem autointerseção fechada, ela vai dividir o plano em parte de fora e parte de dentro.
beleza? Então, basicamente, o resultado diz isso. Ele comenta aqui sobre o texto. Eu acho que vale conversar. Bom, aí o que a gente está fazendo é exatamente essa parte 3 aqui, de arcos regulares e contorno. Beleza? Vou até fazer um comentário aqui em cima do documento, né? Que eu estava escrevendo, que um arco ele vai se chamar regular se a primeira derivada dele for contínua. Bom, o que a gente está fazendo é algo relativamente simples, né? Assim, eu não estou fazendo nada demais. Eu estou pegando uma curva, o que ela é? Ela é U mais IV, onde U e V são funções reais. U e V são funções literalmente reais. Está indo de um intervalo na reta, né? Do intervalo fechado limitado lá na reta. Então, bom, se eu tenho que uma função ela vai ser diferenciável se cada uma das componentes for diferenciável. Então, nesse sentido, uma curva vai ser diferenciável, vai ter derivada, se a gente conseguir utilizar, né, derivar ambas as componentes. Então, por exemplo, nos nossos exemplos anteriores, que eu coloquei aqui, lá, né, nesses dois exemplos anteriores que eu vou marcar de vermelho, tanto este quanto este, eles são diferenciáveis, beleza? Então, assim, só refletindo um pouco sobre o que está acontecendo aqui, Pedro, qual seria a derivada? Mais uma vez, Z e W são constantes nesse caso. Então, qual é. Ah, tá faltando uma coisa aqui, tá faltando um T aqui, hein? Foi falha minha, que eu lembro que você falou, tá? Então, pensando que Z e W são constantes, qual é a derivada desse cara? Quem seria a W', por exemplo? Barra gama linha, né? W não, gama linha. Tá fechado, Pedro. O áudio. Aí nós vamos ter a W que vai ser a T mesmo, né? Isso. E aí temos ali a 1 menos T, que vai ter que fazer uma interna ali nela. Ali. Então, De no 1 a final, isso aqui vai 0, ficar quanto? e a outra é menos 1. Né? Isso. Então, em essência, isso aqui é W menos T. Menos T. Perfeito. Não, menos T não, menos Z. Não, menos 1. Não, Menos Z. Certo. menos T, né? Isso. Porque o T deu menos 1, então... É porque ela é menos 1 vezes Z, menos 1. Isso aí. O W menos Z. Só num pensamento aqui, não estou fazendo nada, só estou pensando aqui sobre um processo aqui mental. O módulo aqui, se eu pegar o módulo aqui, mais uma vez, isso é um bate-papo. Mas isso é um bate-papo interessante, principalmente quando a gente está falando, sei lá, ideia de geometria diferencial. Se você pegar o módulo aqui, olha o módulo aqui. A distância. É o comprimento, né? Ou seja, o módulo da derivada, ele está dando no comprimento da curva. Será que isso acontece sempre? Bom, assim, não vai acontecer sempre, assim, de imediato, não, mas eles vão conversar, essas coisas vão acabar conversando. Vamos calcular agora quem é a derivada desse cara aqui, só para a gente ver se é isso mesmo. Ah. Isso é uma coisa bacana para a gente prestar atenção, né? Porque assim, quando eu calculei o módulo da derivada, isso me deu o comprimento desse cara aqui. Agora, olha o que vai acontecer agora também. Ó, primeiro vamos calcular o módulo, né? Barra prime de t. Opa. De t. Quem é a derivada desse cara, Pedro? Primeiro é 0. Ele é uma constante, um Z é 0. Isso. Já era. Morreu, 0. Isso. R também é constante. É uma constante. E o de uma exponencial. É IT. Só que ali, na verdade, a gente tem uma exponencial, nós temos uma função e o t. Não, mas A derivada exponencial da exponencial é sempre ela mesma. Exatamente. Sempre ela Mesmo mesma. para os números complexos. A gente viu isso nas outras aulas. Mesmo Uhum. para números complexos. Então, a derivada desse cara é R I. Essa é a derivada. Uhum.
Agora, qual módulo aqui? Opa. Qual módulo aqui? Ih, rapaz. Qual módulo? Qual a derivada do módulo de T? Aí vai ficar só porque a parte a parte trigonométrica tá na exponencial. Ali na frente está o RI, né? Isso. Então, o módulo aqui vai dar R. Agora, vamos lá. O que que é interessante? Se você fizer, ó, muita calma nessa hora, hein? Muita calma nessa hora, que agora eu vou explodir a sua cabeça, hein? Muita calma Uhum. nessa hora. Se você fizer a integral aqui de zero, porque isso aqui vale em 0 a 2π, correto? Sim. Então, se você integrar esse módulo aqui, se você ao invés de calcular isso, fizer o barra int, opa, int, se você fizer, opa, tem que trocar mesmo, ai, ai. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, equação, se você fizer a integral, e aí a coisa começa a ficar legal. Mais uma vez, só a motivação, hein, Pedro? A gente vai ver isso com mais detalhes. Uhum. Mas se você fizer x, v, se você fizesse integral de 0 a 2π, De 0 a 2π. a 2π, a 2 barra π, e você olhar para essa integral aqui de 0 a 1, né, o módulo deu igual. Mas só que se você integrar de 0 a 1 isso aqui, né, ou seja, eu vou passar essa integral para o outro lado, né? Porque eu estou olhando isso aqui. Opa, calma aí. Ai, caramba. Ó, só para Ctrl C, Ctrl V. R, R. Ó, se eu fizer a integral de 0 a 2π, e aqui, se eu colocasse ao invés da integral de 0 a 2π, né? Aqui eu fizesse seria a integral de 0 a 1. Se eu botar a integral de 0 a 2π de ambos os lados, como eu fiz aqui, ó. Aqui embaixo eu coloquei a integral de 0 a 2π de ambos os lados. Uhum. E aí isso aqui deu exatamente o comprimento de arco. Sim. Viu? E é igual ao cálculo. Se eu fizer a integral de 0 a 1 aqui em cima, esse cara é o comprimento de arco. Como é que a gente calculava o comprimento de arco de uma curva? Era a integral do módulo de gama-linha, entendeu? Era assim que a gente calculava o comprimento de arco lá no cálculo. E aqui você vai ver que vai funcionar da É a mesma forma. mesma coisa. Mesma forma, tá? É claro que depois a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes dentro Ok. da matéria, mas assim, em essência, valem as mesmas coisas, né? Então, assim, o que eu tô vendo é isso, né? Ó, calcular a integral de uma função complexa, ela vai depender dos resultados que eu sabia de integrais de funções reais. Então, assim, você integrar uma função de A até B, né? Vai ser igual você calcular a integral do que está acontecendo aqui. Só que, aí, como eu não tinha acabado de escrever tudo, a gente tem algumas coisas que são interessantes, ele comenta isso. Na próxima aula eu vou falar sobre algumas propriedades das funções complexas, né, dessa ideia de integral de contorno mesmo. Que aí é o que vai funcionar exatamente como a gente viu no cálculo. Olha, se eu sei que calcular a integral de uma curva qualquer, então, se eu quiser integrar uma função complexa ao longo de uma curva, o que que eu faço? Bom, a gente define dessa forma, exatamente da forma que a gente viu no cálculo, né? É a integral de
A até B de f de gama de t vezes gama linha de t. É exatamente a mesma integral de linha que a gente tinha lá no cálculo. Beleza? E aí, a partir dessa ideia de integral de linha, é que a gente vai começar a desenvolver alguns exercícios. O que a gente tem que entender é, fazer algumas parametrizações certinhas. Essa ideia de invariância da integral, isso é importante, porque o que ocorre, né? Uma coisa que eu poderia ter, eu vou botar mais uma página aqui no slide. Uma coisa que a gente poderia se perguntar é o seguinte: se você quiser, como a gente viu, né? A integral ao longo de uma curva, né? Então, a integral ao longo de uma curva, ela vai ser dada, né? Integral ao longo de uma curva, eu não quero nenhum desses aqui. Tá. A integral ao longo de uma curva, eu vou botar aqui uma. Me ajuda, filho. Tá. A integral ao longo de uma curva C de uma função f isso vai ser igual à integral de f de barra gama de t a c dot barra gama barra p dt, tá? Então, a integral ao longo de uma curva, ela vai ser a integral, na verdade, aqui de a até b, db de A até B, ela vai ser a integral de A até B, né? A integral ao longo de uma curva vai ser a integral de A até B com relação a isso. Assim, para definir essa integral, vamos lá, para definir essa integral, uma coisa que não está escrita e que eu ainda vou escrever, mas isso decorre, em essência, do teorema de mudança de variável, beleza? Deixa eu escrever aqui só para as coisas ficarem mais claras. Quando você tem uma função, f de AB em R e uma função g de CD em R, a integral de G, na verdade é de F, integral, a integral vai desenhar, iniciar, desenhar, aqui, a integral de, você quer que G de C D esteja contido em A, B, tá? Só para ficar certinho aqui. Tá. Então, a integral de G de C até G de D. É claro que assim, eu estou considerando G, por exemplo, uma função contínua, tá? Para que você tenha que a imagem de G no intervalo AB seja também um intervalo. Então, eu tô jogando aqui, né? Você tem
CD, e aí eu apliquei G nesse cara. E isso está me levando no intervalo AB. E isso tá, eu tenho um ponto aqui que é o G de C, e aqui, digamos, G, eu vou botar aqui G de D e aqui G de C. Então eu estou integrando F, né? A função F está definida em AB, e eu estou integrando F aqui. Então isso aqui, ó, F de T, ela vai ser igual à integral de C até D. Esse é o teorema de mudança de variável do cálculo, beleza? De F de G de T vezes G' de T dt. Tá, esse é o teorema de mudança de variável do cálculo. E o que eu estou pedindo é que a função G seja contínua, beleza? O que eu estou pedindo é que essa, na verdade, contínua não, seja diferenciável para que tem aqui. Então, eu estou pedindo para que G seja diferenciável. Então, assim, sobre esse aspecto, olhando essas características aqui do termo de mudança de variável na reta, aí eu posso aplicar exatamente esse mesmo teorema olhando gama como sendo funções de uma variável. Por quê? Eu vou olhar para gama como ela sendo U e depois como ela sendo V. E aí eu vou aplicar certinho em cada um deles o teorema de mudança de variável e vou conseguir compor. Então, essa seria a justificativa para a gente conseguir escrever exatamente essa fórmula que está aqui em cima, que é a fórmula da integral de linha. Então, assim, a integral de linha faz sentido ser exatamente isso aqui por causa do teorema de mudança de variável que está aqui embaixo, beleza? Isso é um resultado que está no Nilson. O Nilson não prova isso, tá? Ele não prova. Mas ele enuncia porque esse é o resultado que garante a gente escrever as coisas como a gente está escrevendo, beleza? Então, assim, essa é um pouco a ideia das coisas, né? O G desse cara está contido aqui dentro, então a integral de F, né? Porque é F que eu vou olhar aqui, integral de F de G de C a G de D, ela vai ser, na verdade, essa integral aqui que a gente está mudando. Ou seja, aplicando isso para curvas, né? Você pode definir a integral ao longo de uma curva C como sendo esse tipo de coisa aqui. Mais uma vez, aqui eu estou dando uma justificativa unicamente matemática para esse processo, porque acaba sendo da minha natureza procurar as coisas de forma matemática. Mas existe uma razão física para esse tipo de coisa acontecer. Na verdade, quando você faz isso, quando você calcula a integral de linha de f, o que você calcula é o trabalho realizado por uma determinada força ao longo de um determinado caminho. Então, assim, existe uma razão física para esse tipo de coisa acontecer. Quando a gente está falando de variáveis complexas, isso aqui ainda está envolvido com circuitos elétricos, tá? Então, assim, existe uma explicação física dentro de circuitos elétricos para essas coisas, para essa coisa funcionar desse jeito. E aí tem até um negócio meio relativamente interessante dentro da física, é que a variável real ela diz uma determinada coisa da grandeza da amperagem do que está acontecendo ali e a grandeza imaginária vai dizer da voltagem. Assim, eu não sei exatamente sobre que aspectos isso está, porque, sei lá, eu nunca fui ver um pouco mais a fundo dentro do curso de física o que essas coisas significavam, tá? Mas assim, é só para entender que existe uma física Que tem um significado físico, né? físico, exatamente. Tem um Existe significado físico. um significado físico. Bom, assim, olhando para esse cara aqui, a gente vai fazer duas coisas agora. Uma é parametrizar um triângulo e depois a gente vai entender como é que funciona a integral de linha, tanto ao longo de uma curva fechada, beleza? Tanto do círculo quanto do triângulo, só para a gente observar um negócio que é interessante aqui. Tá? Então, e aí com isso a gente fecha a aula de hoje. A gente vai calcular a integral de uma função bem simples, z ao quadrado. A gente vai calcular a integral de z ao quadrado ao longo de uma curva fechada. Beleza? Ok. Então, os nossos dois exercícios aqui, vou colocar um novo. A primeira curva, vamos fazer uma curva simples? Eu vou colocar aqui. Vamos colocar.
vamos botar o círculo, né? Vou botar aqui assim, ó. Gama barra gama de T. O círculo, como a gente viu anteriormente ali, ele é elevado a IT. Né? O círculo de centralizar em raio 1. Uhum. A gente pode botar um raio qualquer, tá? Ok. Vamos colocar esquisito. Vamos botar R e vamos botar Z0 aqui. Z0, ou seja, pô, Ele está generalizei esse. deslocado e Tá tem raio R. deslocado. Pá. A função que eu quero calcular a integral, de linha, vai ser f de z igual a z ao quadrado. E aí a gente vai ver uma mágica. Uma mágica. Ó, isso é bonito demais, hein, Pedro? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, o que a gente faz? A gente calcula f de gama, né? A gente calcula algumas coisas. Então, f Joga o gama lá para dentro do F. Né? barra gama de t. E aí Então, vamos f de fazer. gama de t, isso vai ser igual a esse cara aqui ao quadrado, né? Então, isso aqui. Uma observação que eu não falei, mas assim, eu estou supondo que a gente está tudo bem com isso, é que valem todas as propriedades de integração. A integral da soma é a soma das integrais. E aqui eu não estou. A gente pode. Aqui é uma curva só, mas assim, a integral ao longo de uma curva, de um caminho, sei lá, um triângulo, ele vai ser a soma das integrais em Pode ser dividido por cada reta ali, cada cada segmento. segmento. Eu vou Você falar parametriza os segmentos, né? isso. Eu vou falar disso formalmente na próxima aula, tá? Ok. Mas assim, aqui é só para a gente entender, ó, tá valendo, hein? Tá valendo aquilo que a gente já sabia. Então vamos pegar esse cara aqui ao quadrado, né? Ao quadrado. E aí, bom, isso aqui ao quadrado vai ser igual a quê? Vai ser z ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo. 0 ao quadrado mais 2 vezes z0, z0 elevado, né? R elevado a IT, certo? Uhum. E mais R ao quadrado, R ao quadrado, 2 e T. R ao quadrado opa, elevado a 2t. Beleza? Então temos aí, né? Quem é gama. Agora, quem é gama linha, né? Vamos lá. Quem barra. Opa. Quem é gama linha de T, a gente já calculou anteriormente, né? Anteriormente, né? Ali está uma constante zero, não vai ter o primeiro termo, sumiu. R aí, T. Beleza? Uhum. Vai ser isso. Então, fazendo a multiplicação agora a gente faz a multiplicação. Então, a gente faz a multiplicação, que é... Eu vou copiar, porque é mais fácil. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui vai ser igual a esse cara aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Só que em cada um desses elementos eu vou ter um desse aqui, né? Uhum. Então, Ctrl C, Ctrl V, vou ter um de você aqui. Aqui eu já tenho R, vai virar R ao quadrado. Quadrado. E vai ficar quadrado.
aqui eu vou botar um 2 aqui também, né? O Porque a minha 2, soma... perfeito. Então, vou botar um 2 aqui. E aqui eu vou botar um 3. Uhum. Opa, perdão, apaga esse 2. Vou botar um 3. E aqui é cubo. Uhum. E é cubo. Isso tá bonito demais. Agora a gente vai calcular o quê? É a integral de 0 a 2π desse cara, correto? Agora o que a gente vai fazer é a integral de 0 a 2π. A integral da soma é a soma das integrais. Então, Uhum. vou apagar isso aqui. Integral da soma é a soma das integrais. Então, vamos botar aqui a equação. Cadê? Vai ser a integral desse cara aqui. Ctrl C. Ctrl V. De 0 a 2 barra π. Beleza? A integral 0 a 2π desse. Então, vou vir aqui. Ctrl C. Igual. Ctrl V. Cadê? Tá aqui. Equação. Então, vamos lá. Aqui. Equação. Integral de 0 a 2π. Gente. Bem, de 0 barra 2π. 2. Não, tá. 2 barra π. E aí aqui embaixo, se quiser já começar a fazer a conta aí, deixa eu só copiar isso aqui. C. Ctrl V. Ctrl V. Bom, todas as integrais que a gente está fazendo, Pedro, são integrais em t, correto? Então isso Uhum. significa que z e r são Então, constantes. vai tudo para fora, vai tudo sair, né? Isso. Então... Ai, ai. Se eu apagar esse cara aqui, eu tô apagando tudo? Não. Vamos ver. Tá. Então, isso aqui, Ctrl X, isso aqui tá do lado de fora. Então, tudo lá de Então, fora. isso aqui tá do lado de fora. E isso aqui, Ctrl X, Ctrl V, tá do lado de dentro. Mesma coisa, isso aqui tá do lado de fora, Ctrl X, Ctrl V. E Uhum. isso aqui tá do lado de dentro. Ctrl X, Ctrl V. Aí para finalizar, isso aqui também. Ctrl X. Me ajuda, rapaz. Não tá aparecendo aqui o meu cursor. É, cara. É. Tá indo aqui, pronto. Ctrl V. E aí o último aqui é esse Ctrl X. Ctrl V.
Tá, então a gente tem esse cara aí. Agora, Pedro, olha só que coisa interessante. Qual é a integral de 0 a 2π de e elevado a π? Assim, essa integral é a integral da exponencial. É igual. É igual àquela que a gente tinha lá na reta. Sim. Beleza? E, assim, vamos só. Eu só quero que você reflita sobre o que vai acontecer aqui. Tá? A integral da exponencial, ela vai gerar essa constante i aqui, i, ok, em algum denominador, mas ela vai ser. A conta que eu vou fazer, em essência, ela vai se tornar e elevado a zero menos e elevado a 2π. Nesse momento, né, assim, vai gerar uma constante aqui, eu vou botar até uma constante C1 aqui, e Uhum. vai gerar esse cara. Esse pedaço aqui, ele também vai gerar para mim o seguinte, ó. Ele vai gerar para mim uma constante C2, né, que vai depender de 2i aqui, mas em essência isso vai ser e elevado a zero menos e elevado a 4π. E aqui Uhum. desse lado, isso também vai ter uma constante C3, onde esse cara vai ter aqui assim, ó, e elevado a zero menos e elevado a 6π. Certo? Por que eu fiz Uhum. essa conta assim, meio, digamos assim, não tão precisa, mas assim, só uma Sim. estimativa assim, ideia. Quanto dá isso aqui? E elevado a zero é 1. E e Uhum. elevado a 2π é 1. 1 menos 1 dá 0. Isso aqui, ó, e elevado a zero menos e elevado a 4π dá 0. E e elevado a 6π a 0 menos e elevado a 6π também dá 0. Isso significa que a integral, o que a gente acabou de fazer, é que a integral de c ao quadrado ao longo, ó, Ao olha só longo que coisa bonita, de ao longo de qualquer um círculo círculo com é qualquer zero. centro é zero. Você entendeu? Olha que lindo isso. Entendeu? Por que eu queria fazer assim? Vamos botar qualquer centro, vamos botar qualquer. Simplesmente a integral de z ao quadrado ao longo de qualquer círculo em qualquer centro dá Zero. zero. Ó, Zero. eu tô chorando quase, assim, juro, porque isso é um negócio que é de uma beleza. Fala assim, como assim isso dá zero? É qualquer círculo, qualquer círculo. A integral ao longo de qualquer círculo de z ao quadrado dá zero. E assim, z ao quadrado tem alguma coisa especial, Pedro? Você acha que z ao quadrado tem alguma coisa especial? Se fosse z ao cubo, se fosse z à quinta, a única coisa que ia acontecer, assim, só olhando, pensando sobre essa explanação aqui, Sim. você ia ter mais parcelas desse cara, certo? Você ia Ia ter mais zerar parcelas. também, né? Só que essas parcelas todas iam ficar constantes vezes e elevado a isso aqui. Constante vezes e elevado a isso aqui. O ponto é que a integral de e elevado a 2, na verdade nem precisa de 2, acho que é π. E elevado a n e t, Inteiro. a integral de e elevado a n t de 0 a 2π é zero para todo n. Para todo. Isso significa, mais uma vez, só essa conversa aqui que a gente está tendo, e aí é o que a gente está vendo que é algo fantástico, e aí é o que eu imagino Cauchy, quando Cauchy começou a entender essas coisas. A gente acabou de ver aqui, e eu já achei emocionante, e mais uma vez eu já achei emocionante, novo slide, a gente já viu aqui que a integral, simplesmente assim, ó, se você pode pegar qualquer círculo, qualquer raio, a integral de qualquer z elevado a n ao longo de qualquer círculo e Vai ser qualquer sempre zero. raio é sempre zero. Isso é uma coisa muito interessante. Será
círculo tem alguma coisa especial? Aí é por isso que eu queria fazer essa outra atividade. O círculo tem algo especial? Vamos pegar um triângulo. Então, vamos pegar 3 pontos. Aham, Z1, Z2, Z3 não colineares, né? Digamos uhum. assim, vamos pegar 3 pontos não colineares. A integral de um z ao quadrado. A gente está em z ao quadrado. Aham. A integral ao longo de z ao quadrado de, se você fizer Z1, Z2 e Z3, isso vai dar quanto? O ponto é que assim, para a gente fazer isso bonitinho, a gente precisaria. Esse processo independe da parametrização, né? Então, vamos fazer o seguinte: eu vou apagar isso daqui. A gente acabou de chegar a essa conclusão, Ao círculo. ao círculo e de É, qualquer vamos. polinômio, né? Uhum. Então, agora eu quero de um triângulo. Vamos pegar aí Z. Vou pegar Z, Z. E aí, o que é interessante é que a questão da não colinearidade dele vai ser importante, mas aí depois a gente entende como é que isso funciona. Z, W e T, né? Z, W e T, como esse troço independe da parametrização que eu escolho, eu posso escolher qualquer parametrização, eu vou escolher barra. Opa. Escolher barra gama 1, gama 1 igual a. Vamos fazer o seguinte: a gente pode ir. Vamos fazer três. Eu quero um círculo, né? Vamos desenhar, vamos botar uma régua aqui. Vamos botar você aqui. Aí tem como gerar isso aqui? Não quero gerar. Será que eu não consigo gerar isso, né? Na verdade, não é que eu não consigo, é que eu não sei. Eu acho que aperta é aí mesmo. Não, aqui eu Clicar mexo. para ele girar. Deixa eu ver. Não sei. Eu só tenho 2 botões aqui nesse negócio, né? Então, assim, um deles certamente deve me ajudar a gerar esse negócio. Não, não gira, então vou apagar a régua e aí E vamos fazer na mão. eu vou fazer os outros 2 na mão, né? Desenhar, apagar a régua. Então, digamos aqui que seja Z, ZW, esse seja ZWT. W. Vamos mudar de T, porque T é É, fogo, né? você vai T a usar gente como usa parâmetro. bastante. T a gente usa bastante. Vamos botar outro cara aqui. Z, W e H. Vamos botar Z, W e H. Então, esse aqui é H. Então, finge que isso é reto. Então, né, Ok. finge que isso é reto. A gente pode dizer aí que gama 1, ele vai ser o quê? Gama 1, mais uma vez, a gente vai usar aquela mesma estratégia que você utilizou na parametrização É, deles. um menos T. Vamos falar do segmento Z, 1 menos T, o ZH. Então, então quem vai andar é Z. ZH. Menos Então, TH, Z, não, mais mais TH. TH. Então a gente veio daqui só para simbolizar de Z, né? É. De Z para H. Agora E vamos de H para W. Chama isso, de gama 2. isso. Barra gama 2 é igual. Um De menos H T, para W é 1 menos T. 1 menos T, H, H mais TW. mais TW. E, por fim, é o gama 3. Eu vou copiar aqui, né? Só para Ctrl C. Eu vou apagar isso que está aqui para a gente não ter problema. O resultado, mais uma vez.
O resultado que a gente viu anteriormente, eu acho ele super surpreendente, assim, a primeira vez que a gente vê. Certeza. Né? Assim, poxa, a integral ao longo de qualquer círculo, de qualquer centro, com qualquer raio, de qualquer polinômio é zero. Impressionante. E aí depois a gente vai ver. Então, vamos ver esse gama 3 aqui, só para mudar. 3. E aí aqui ele tem que ir de Muda W para Z, né? de W Então ele para Z. começa em W W aqui anda e vai e para aí, Z. e aí o Z. E todas elas estão de De 0 a 1. 0 a 1. O T andando de De 0 0 a a 1. 1. Exato. Bom, vamos olhar mais uma vez. Eu vou olhar novamente para z ao quadrado, né? A função que a gente está analisando, desenhar, É T vai ser é, z ao quadrado, né? A função quadrado. é Z ao então quadrado, é certo. z em z ao quadrado, né? Essa que a gente está olhando aqui. Aí tem que fazer, mais uma vez, isso demanda um pouco de tempo, tá, Pedro? E aí talvez, assim, eu fiz para o círculo, eu recomendo, de repente você faz essa conta aí, Sim, tá? E quem está assistindo também, vamos fazer assim, né? Você que está assistindo, faz essa conta. Calcula quanto dá que vale essa integral aqui, tá? Então, ao longo de um caminho, ao longo de outro, ao longo de outro. Você vai precisar saber de alguns resultados sobre geometria analítica, porque você vai ter que a conta, ela vai ser um resultado se Z, W e H forem não colineares. O fato de ser não colinear vai ser importante em algum momento aí. E isso vem de alguma coisa da geometria analítica, mas eu gostaria que vocês observassem isso primeiro. O que eu tenho de interessante aí é que essa integral, né, digamos que gama, então gama vai ser igual a gama 1 mais gama 2 mais gama 3, beleza? uhum, Esse uhum, símbolo de soma aqui eu estou dizendo exatamente esse caminho aqui, né, que eu estou tomando, tá? Aqui eu chamei de gama 1. A gente vai falar sobre isso mais detalhe na próxima aula, gama 2 e gama 3. O interessante é que você vai chegar à conclusão que a integral ao longo desse triângulo, dessa função aqui, z ao quadrado, eu estou pedindo para vocês fazerem z ao quadrado, é igual a zero. E aí o que eu tenho de interessante aí? Ou seja, a gente vai chegar à conclusão que a integral de z ao quadrado ao longo de qualquer triângulo, ela é zero. Caramba, cara. A integral de z ao quadrado ao longo de qualquer triângulo é igual a zero. Então, assim, é claro que se a gente fosse fazer, ao invés de z ao quadrado, z elevado a n, a gente também conseguiria isso, tá? Assim, é claro, seria mais contas, seria mais complexo, porque eu ia ter uma expansão binômio de Newton enorme. Mas, assim, entenda bem, olha o resultado maravilhoso que a gente está vendo. Que eu posso pegar qualquer polinômio e calcular a integral ao longo de uma curva de um triângulo ou de um círculo, e esses caras estão dando zero. Aí eu acho que duas perguntas elas têm que ficar na nossa cabeça, Pedro. A primeira é a seguinte: o triângulo e o círculo tem algo de especial? Aí pensar, na minha cabeça o que veio primeiro é o seguinte: será que se for fechado, um caminho fechado, e que não haja cruzamento, sempre será zero? E assim, você está pensando num Seja que polinômio, né? curva for, Então, fechada. eu tô pensando num polinômio, tá, Pedro? Assim, nessa Aham, nossa primeira conversa aqui. Isso é verdade. Exatamente esse é o ponto. Isso é verdade. A gente tem duas coisas aqui que a gente está caminhando que são interessantes. Uma é essa, que você acabou de falar. O círculo e o triângulo têm algo especial? Aí você acabou de falar assim, bom, eu acho que não, e muito provavelmente generalizo se você pegar uma curva fechada uma simples, curva você vai conseguir fechada esse assim. resultado. Uhum, Aí a segunda coisa que eu pergunto, você sabe que os polinômios eles estão bem espalhados, de certa forma, né? Assim, sim.
assim, a gente entende que os polinômios estão bem espalhados. E os polinômios são funções holomorfas. É claro que esse resultado, se a função não for holomorfa, eu consigo um contra-exemplo para você. Assim, a gente consegue ver um contra-exemplo, não é muito difícil. Das equações de Cauchy-Riemann saem isso. Né? Assim, você pega um cara que não satisfaz, tenta calcular a integral ao longo de uma curva fechada e isso não vai dar zero. Você pegar, por exemplo, o módulo de Z, né, que é uma equação que não satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, se você fizer a integral de módulo de Z ao longo de uma curva fechada de um círculo, centro zero e raio 1, isso não vai dar zero. Então, a gente chega à conclusão assim, bom, polinômios estão bem espalhados, ok. Se não for holomorfa, não dá. Mas aí a outra pergunta é, bom, se eu pegar uma função holomorfa e calcular a integral ao longo de uma curva fechada, se a função for holomorfa, isso vai dar zero? Né? Se você pegar a curva, tem que ser uma curva de Jordan, né? Ou não tem que ter problemas do domínio e tudo mais. Isso vai dar zero? E a resposta é, vai. Caramba. E esse que a gente acabou de conversar aqui, eu acabei de justificar para você, é o teorema de Cauchy. É esse que é o teorema de Cauchy. A integral ao longo de a integral de linha ao longo de uma curva fechada de uma função holomorfa Vai ser sempre zero. zero sempre. E isso, ó, eu chego a ficar arrepiado, porque isso é impressionante. Assim, mais uma vez, eu acho que essa ideia aqui que a gente já fez com as contas em qualquer círculo já foi impressionante, mas assim, é um resultado muito geral. Você pode pegar soma de seno, cosseno hiperbólico, o caramba, 4. Se for holomorfa, a integral ao longo de qualquer vai curva zerar. fechada é zero. Pum, acabou. Impressionante. E aí, assim, eu acho que esse foi o enunciado do teorema de Cauchy, mais uma vez eu não enunciei ele formalmente, eu só vou enunciar ele formalmente na próxima aula. Ok. E vai ser quando a gente, de fato, vai começar a provar o teorema de Cauchy. Eu gostaria de... o teorema de Cauchy, existem 3 versões dele. A gente tem um teorema de Cauchy dependendo do livro que você olhar, você pode ver ele num retângulo ou num triângulo. Essa é a primeira versão do teorema de Cauchy. Você supõe que o domínio da função holomorfa é um retângulo ou um triângulo para fazerem contas. Aí vem o segundo passo, que é provar que se o domínio da função holomorfa for um círculo, beleza? Você supõe que o domínio da função holomorfa for um círculo. E aí você prova isso também, né? Que a integral ao longo de qualquer curva fechada é zero. E aí vem o teorema de Cauchy geral, que é se o domínio da função holomorfa for um domínio simplesmente conexo, que aí é o caso mais geral, for um domínio simplesmente conexo, a integral ao longo de qualquer curva fechada dentro desse domínio simplesmente conexo é zero. Então, assim, esse é o caminho dos teoremas de Cauchy. A gente aqui só vai fazer o teorema de Cauchy no triângulo. Eu vou fazer no triângulo, estou pensando ainda se eu faço no círculo, com certeza no triângulo eu vou fazer e depois vou anunciar o caso geral. Mas assim, essa é a ideia do que a gente vai fazer nas próximas aulas. Assim, eu vou apresentar ainda uma ideia de, mais uma vez, a prova, né? Eu sei que a turma não está aqui, então, assim, infelizmente, eu queria conversar sobre uma data e o que vai cair, mas, assim, em essência, o que vai cair é daqui para frente. Digamos assim, essa é a primeira aula da prova. Assim, Ok. só tá eu e você aqui, mas, assim, só para deixar claro que eu queria A ter... prova está nascendo a partir de hoje. A partir de hoje, exatamente. A O partir que de vai ser a integral. prova de vocês vai ser... E ela vai se desenvolver nas próximas 3 aulas. Então, assim, Ok. a gente está nas 3 ou 4 aulas. Ela vai se desenvolver. E aí, depois dessas 3 ou 4 aulas, vocês vão fazer uma prova, em essência, somente com A parte integral. a parte integral, somente a partir daqui. Mais uma vez, por quê? Toda a parte anterior foi contemplada nas listas, as listas já valem nota, eu vou avaliar. Ok. Tem a lista 4 aí, a lista 4 ela é importante, né? Tem muita Com coisa de certeza. derivada e tudo mais, mas esse pedaço eu estou botando ele como prova, porque, a meu ver, ele é o pedaço que de fato variáveis complexas faz assim, né? Sobe um degrau.
entendeu? Eu acho que ficou claro com essa conversa que a gente teve aqui hoje que assim, algo muito incrível acontece com esse teorema de Cauchy, né? O teorema de Cauchy-Goursat, na verdade. Algo muito incrível acontece com esse teorema de Cauchy-Goursat. Ele prova que a integral ao longo de qualquer curva fechada vai dar, se a função é holomorfa, isso vai dar zero. Isso é um resultado muito interessante. No cálculo, aí você vê assim, no cálculo, poxa, você lembra de ter visto alguma coisa assim no cálculo, Pedro? Talvez, né? Tem uma coisa de função potencial, não tem? Lá longe. Se uma função, se uma função f, ela é resultado, se um campo, na verdade, né? Se um campo ele é resultado de uma função gradiente, ou seja, se existe um gradiente que dá aquele campo, então a integral ao longo de qualquer curva fechada dá zero. Zero. E Sem razão. isso é uma consequência do teorema de Gauss, na verdade é uma consequência do teorema de Stokes. Em R3 a gente vê esse tipo de coisa. Então se ela é uma função potencial, esse tipo de coisa acontece. Então, assim, só para fazer esse link com o cálculo, né? O ponto toda função holomorfa, ela é uma função potencial. Entende? Assim, olha Sim. que coisa. Que força, né? Que força, exatamente. Você não tem outro tipo de função. Toda função holomorfa é função potencial. Porque no cálculo você, mais uma vez, isso é um cavalo de batalha até para quando você vai estudar geometria diferencial em contextos mais elevados. Você procurar, isso vale para funções que admitam gradiente, ou se isso vale para a função potencial, isso vale para. Você coloca isso como uma condição de alguns resultados. Quando você está em variáveis complexas, essa condição some. É muito Ou forte. seja, no geral, se é holomorfa, É. né? Se é Se é holomorfa, holomorfa, já vai ser potencial. já é potencial. Ou seja, se é holomorfa, ela é muito forte. Acho que esse talvez seja o primeiro resultado que admite esse tipo de coisa. A gente vai ver que toda função holomorfa é analítica, né? Ou seja, toda função holomorfa admite uma expansão em séries de Taylor e a gente vai conseguir calcular a derivada de qualquer função holomorfa em segundos, tá? Assim, a gente vai olhar para a função, você pode ter uma função holomorfa gigantesca, cheia de seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, você tem uma maneira que você calcula a derivada dela em uma linha, ou a integral ao longo de um determinado caminho muito rápido. São umas coisas assim que são impressionantes. Mais uma vez, porque variáveis complexas a gente não vê, mas as coisas se tornam realmente muito impressionantes, assim, pelo menos a meu ver. Tá? Então, Fantástico. Pedro, espero que você. Assim, a gente fez mais um bate-papo, né, uma apresentação dessa ideia de integral de linha e do principal resultado que a gente vai ver com relação às integrais de linha foi uma apresentação desse resultado, né, de fato, uma ideia de convencimento, porque que esse resultado é verdade, principalmente quando a gente fala desse círculo. Acho que esse círculo ele no primeiro momento ele é muito impressionante, né? Com essa coisa de você ver a integral ao longo de qualquer círculo, de qualquer raio, é sempre zero. Porra, isso aqui é impressionante. Aí depois a gente entende que, assim, putz, isso vale para qualquer função holomorfa, né? Assim, caramba. Então, Foi realmente, bonito. a parte de funções holomorfas é um contexto muito bonito dentro da matemática, né? É por isso que eu recomendo bastante que as pessoas estudem um pouco mais de variáveis complexas. Mais uma vez, esse contexto aqui é uma ideia de cálculo em variáveis complexas, né? O início, a gente não vê, não toca. Claro que eu acabo tocando em alguns temas, mas assim, os temas mais difíceis da análise, a gente nem está tocando, assim, entendeu? A gente só está vendo algumas ideias. Então é impressionante. Por exemplo, tem um teorema devido ao Riemann que ele garante, por exemplo, que qualquer conjunto no plano complexo que não seja o plano complexo todo, tudo bem? Você pega um conjunto no plano complexo que não é o plano complexo todo,
ele é topologicamente igual ao círculo. Você consegue um difeomorfismo super ok, assim, super bonito, de classe C infinito, que leva esse conjunto no círculo. Isso, num certo sentido, resolve o problema da EDP. Qualquer problema de EDP no plano complexo, por mais esquisito que ele seja, basta resolver no círculo. Se você resolve no círculo, você usa um teorema de mudança de variável e aí você vai conseguir resolver no outro domínio que você tenha. Porque muitos trabalhos em EDP, você coloca assim, isso funciona no disco. Aí depois você fala assim, isso funciona num quadrado ou num triângulo, que é um objeto com quinas, né? Primeiro ele pega Uhum. um disco todo bonitinho, aí, um objeto com quinas. Aí depois ele fala assim, não, isso funciona num objeto, num domínio simplesmente conexo, ou seja, que você consiga ligar dois pontos. O ponto é que esse teorema do Riemann, que ele consegue levar qualquer parte do plano complexo no disco e vice-versa, né? Ele ensina a construir esse processo. Ele não é um teorema de existência. Ele ensina, ele fala, faz A, faz B, faz C, faz D, e você vai construir 4, 5 funções, onde essas 4, 5 funções são isso aqui. Não tem o que fazer. Você consegue. E aí o ponto é, então, acabou. Então a gente resolve só no disco, porque qualquer coisa a gente faz o teorema de mudança de variável e joga para outros lugares. Então, por exemplo, equações diferenciais parciais em variáveis complexas é só no disco. Não tem sentido botar em outro lugar. É só no disco, entendeu? Já nos números reais, quando você vai para Rn, até o próprio R2, assim, R2, né, um pouco mais rígido, não, você tem que considerar vários domínios. Se o domínio for isso, se o domínio for aquilo, se o domínio for aquilo outro. Até a minha própria tese de doutorado, por exemplo, tudo que eu fiz foi para que a gente chama de um domínio estrelado. O que é um domínio estrelado? Eu tenho que ter um ponto que enxergue todos os pontos do domínio, beleza? Pode ser uma mão, porque esse ponto aqui da minha mão, Ele vê ele ele enxerga todos. todos os pontos do domínio. Eu tenho que conseguir um ponto onde, a partir desse ponto, eu tenho que conseguir uma reta, né, que ligue qualquer ponto do domínio e essa reta esteja toda contida nele. Né? Tem que existir esse ponto. Isso é um domínio estrelado. Por exemplo, minha tese de doutorado só vale nesse contexto, não vale em Uhum. outro. Entendeu? Se eu utilizasse, se no meu contexto fosse de variáveis complexas, não fossem números reais, isso era de menos. Bastava fazer no disco que Que dava certo. dava certo, exatamente. É impressionante. Então, assim, é um ferramental muito bacana. Pedro, então eu acho que é isso, assim. Eu vou mandar uma Isso. mensagem Para o no pessoal que a grupo. aula está gravada, né? Falar para todo mundo que essa aula foi muito importante. Ela foi a primeira. Vou deixar lá assim, ó. Primeira Essa aula foi a da prova. primeira aula da Primeira aula prova, da hein? prova. E além disso também, é pena que a gente não gravou, né? A respeito dos dois temas para a gente dividir em dois grupos, né? Eu acho que até vale a pena também fazer uma observação, porque quem assistir, a gente já vão pensando aí, né? Eu vou colocar na aula lá no final, mas assim, é só para deixar claro para todo mundo, o Pedro lembrou bem aí, o trabalho final de vocês, que vai ser apresentado na última semana de aula, lá depois de setembro, ele vai falar essencialmente sobre dois temas. Eu gostaria que vocês falassem ou sobre o conjunto de Juliá, e aí eu enviei um vídeo, mas eu vou repostar. Eu enviei um vídeo lá no grupo do WhatsApp, mas eu vou repostar ele quando eu postar a tarefa de vocês. Ou sobre transformações de Möbius ou transformações conforme, né? Que são a mesma coisa. Em essência, eu queria que vocês se concentrassem nesses dois temas. A turma tem apenas 8 pessoas no total,
Então, eu gostaria que você se dividisse em 2 grupos de 4 pessoas. E já estou dando de antemão aí que vocês precisam se dividir certinho. E o Pedro já comentou que ele vai falar sobre funções, transformações de Möbius e funções conformes, que é uma coisa que ele quer estudar depois. Então, o grupo que quiser falar disso, fala com o Pedro aí. Mas eu preciso desse outro grupo para falar sobre conjunto de Juliá e fractais e tudo mais. Felipe e Thaís, eu acho que vocês vão gostar desse tema, porque tem muito a ver com GeoGebra e vocês estão dominando bastante o GeoGebra. Eu acho que tem super a ver aí. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois. E aí depois o restante se divide aí conforme as coisas forem caminhando, tá? Mas, mais uma vez, o ideal é que vocês conversem. Infelizmente, vocês não puderam estar na aula de hoje, mas o ideal é que vocês conversem sobre isso. E eu vou colocar na sala de aula lá, isso essa semana. Então, assim, a tarefa dessa semana, digamos assim, é vocês começarem a pesquisa para escreverem esse tipo de coisa. É interessante que nessa tarefa, nesse trabalho, o GeoGebra esteja presente. Então, assim, eu vou colocar lá, assim, uma coisa que eu quero, né? Tem que dar uns checks. GeoGebra tem que estar presente de alguma forma na hora de vocês fazerem isso. E outra coisa, vocês têm que arrumar um jeito de explicar isso que vocês estão falando para um público em geral, beleza? Então, assim, é para explicar para um público em geral. A ferramenta que vai ajudar vocês a fazer isso vai ser o GeoGebra, mas vocês têm que conseguir explicar isso para o público em geral. No final, vocês vão ter que fazer um vídeo de entre 5 e 10 minutos sobre o assunto. Você pode fazer, ao invés de um vídeo, 2 vídeos, beleza? Você pode fazer 2 vídeos. Mais uma vez, totalizando, por favor, não passem de 15 minutos. Tá? No total dos 2 vídeos, ou seja, de repente 2 vídeos de 7 minutos, ou um vídeo só de 10 minutos, ou 2 vídeos de 5 minutos, mas assim, explicando exatamente esse assunto. Mais uma vez, esses vídeos vão ser todos postados depois no meu canal para que todo mundo tenha acesso, tá? Então, eu acho que é esse aí o recado, Pedro, só para... Perfeito, professor, perfeito. Conseguimos consolidar esse primeiro patamar, né, do caminho aí das integrais dessas 3 aulas, das próximas 2. Hoje, mais 2, né? Eu acho que, na verdade, vão ser 4, né? Hoje mais 3, porque eu acho que na 4ª aula eu vou provar o teorema fundamental da álgebra. São três para a gente fechar essa ideia de integração de Cauchy. Hoje mais 2, e aí a outra vai ser algumas aplicações com relação à fórmula integral de Cauchy. Aí eu devo provar o teorema do módulo máximo. Gente, o que tem de resultado bonito que dá para fazer com a fórmula integral de Cauchy é impressionante. O teorema do módulo máximo, o teorema fundamental da álgebra e dentre alguns outros. Beleza? Então, não esqueça a lista de exercícios também, hein? Perfeito. Aí, Até a próxima segunda-feira. Professor, então, excelente. Muito obrigado, viu? Uma boa noite. Colegas também. Tudo de bom. Show. Um abraço. Falou, Pedro. Para a gravação.